transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite para vocês de novo, né? Agradeço o convite de novo da família por estar aqui com vocês e por vocês estarem aqui esta noite, meu irmão. É um prazer de novo estar aqui. Não levantarás falso testemunho é o 8º mandamento da lei de Deus de Moisés, são 10 mandamentos, o 8º é não levantarás falso testemunho. Que no Evangelho segundo o Espiritismo não tem isso escrito com essas palavras, não tem dessa maneira. Lá está escrito de uma outra maneira, que está ali para vocês. No capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. No item 1, injúrias e violências. Então aqui, não levantarás falso testemunho, diz respeito a um único pedacinho que está escrito aqui. Injúrias. Só trocou o nome, mas significa mais ou menos a mesma coisa. Olha lá. Vamos ver o que está escrito no capítulo e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre injúrias. No capítulo 9, e no item injúrias, está lá no item 3. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerás a condenação do fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Por essas máximas condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles ou era pronunciada cuspindo de lá. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação de Jesus, está lá no Evangelho de vocês, por isso que eu estou lendo rapidinho. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, provocando o ódio e a animosidade. Porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, Jesus condenava, ou condenou, desde aquele tempo, inclusive palavras de baixo calão a serem ditas para outras pessoas. Daí vem, não levantarás falso testemunho da lei de Deus para Moisés. E Jesus só confirmou esta lei. A única coisa é que ele mudou um pouco as palavras. Em vez de falar, não levantarás falso testemunho, Jesus coloca o quê? Quem disser raca será réu no conselho, porque está ofendendo a alguém. Do mesmo jeito, ele só mudou a forma de se expressar. Injúrias. Injúria vem do latim, significa ação que ofende a outro. É uma afronta. Tem como sinônimo caluniar, injuriar, difamar, maldizer. Maldizer lembra, né? Maledicência que a gente tem que melhorar, né? Que é o quê? Tudo igual a falso testemunho. Maldizer, no dicionário está lá, praguejar contra. Então, maldizer não é fazer comentário. Tem gente que fala, estou só comentando. Não, você está maldizendo, porque se você estiver falando, praguejando contra alguém, amaldiçoando alguém, dizendo mal, blasfemando, lastimando ou reclamando de alguém, falar mal de alguém, você está maldizendo. Se você está maldizendo, você não está só comentando. Essa história de falar assim, estou só comentando, é um bom argumento para continuar falando mal dos outros, né? Ou mal da situação. Precisa começar a parar com isso. Está falando mal, está falando mal, para. Não está comentando uma situação. Maledicente é toda aquela pessoa que exprime o que fala isso, que calunia, que difama, que fala mal do outro. Tudo isso é sinônimo.
Levantar falso testemunho tem como sinônimo maldizer, mas tem como sinônimo difamar e injuriar. São palavras às vezes mais pesadas, mas são sinônimos de maledicência. Quando você está falando mal de alguém, você está difamando alguém. E claro que tem lei do retorno, né? Ele não pode esquecer que tudo que vai volta. Por isso que Jesus coloca aqui, quando levantar uma palavra contra alguém ao seu semelhante, você irá para o banco dos réus no conselho, e você será julgado. Não por nós, mas sim. Fonte Viva é um livro, né? Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, e ele fala o seguinte de maledicência. Maledicência é enxergar os defeitos e pontos frágeis dos outros, coisa que a gente não faz. A gente não vê defeito em ninguém, a gente só vê qualidade. Tá? Então a gente não é nesse ponto, a gente consegue não ser maledicente, certo? Muito bem. Emmanuel. Perdem tempo denegrindo a imagem alheia. Aquela pessoa está gorda, aquela pessoa está não sei o que, está com o nariz torto, o cabelo não sei que jeito. A gente não faz isso. A gente não fica se preocupando com o outro, né? A gente não fala mal. Então aqui acho que a gente também está indo bem, né? Pontinhos aí. Criam quadros deprimentes alimentando a suspeita. Aquela pessoa sai muito de madrugada. Aquela pessoa fica sozinha na casa dela o tempo todo. O que será que ela faz lá? Está criando suspeita. Queixam-se de tudo e de todos. É o lastimar-se, é o reclamar, é o queixar-se. O queixar-se é um dos sinônimos de maledicência. Num grau menor, mas não deixa de ser, porque está lá no dicionário, é sinônimo de maledicência. Então, quando a gente se queixa dos outros, ou de qualquer situação, o país está uma porcaria. Tá, a gente sabe que tá, mas quando a gente fica reclamando todo dia que o país está uma porcaria, a gente está sendo maledicente, porque não muda, como é que fala? Não muda um disco, né? Os antigos, não vira o disco de lado. Os mais novos não tem jeito de virar o CD, mas os antigos a gente virava o disco. Vira disco, muda a fita, né? Fica sempre na mesma situação. Não, continua sendo maledicência. E às vezes a gente não percebe o que faz. Muitas vezes a gente não atina que está fazendo ou que está falando mal, reclamando de alguma coisa ou de alguém. Isso aqui é para eu lembrar. Tem um conto que eu acho que vocês conhecem, Conto Penas ao Vento. Mas vale a pena a gente lembrar. Esse conto é assim. Existia um rapaz numa cidade, e esse rapaz namorava uma moça, já fazia um tempo, as famílias se conheciam, mas a moça, em determinado momento, falou para o rapaz que não o amava mais, que não queria mais namorar com ele, não teve briga, nada, mas que ela não o amava, que ela queria encontrar uma outra pessoa, que ela tivesse amor. E aí eles se separaram, e o rapaz não gostou da história. Ele não gostou da história, ele começou a difamar a moça e falar mal dessa moça. Então, falou poucas e boas da moça na cidade, espalhou calúnias na cidade inteira sobre essa moça, que a moça não prestava, que a moça era isso, que a moça era aquilo, porque ela tinha se separado dele. E ele tentou inverter como se ele tivesse separado da moça, porque ela não prestava. Muito bem, passaram-se uns 2, 3 anos, esse rapaz encontrou uma outra moça, se apaixonou e casou. E depois de um certo tempo de casado, ele começou a se lembrar daquela namorada que ele teve, daquela primeira, e se arrependeu do que ele tinha feito. Ele se arrependeu porque aquela moça que ele ficou falando mal, que foi a sua primeira namorada, ficou sozinha. Ninguém conversava com ela. As moças da cidade, as famílias tinham proibido as filhas de conversar com aquela moça. E ela ficou isolada e nunca mais encontrou alguém com quem ela se apaixonasse ou se relacionasse, por conta do que ele espalhou. Diante disso, ele resolveu ir conversar com o padre para se confessar, com o padre da cidade. Então foi ele se confessar com o padre, contou a história e o que ele poderia para ser perdoado do que ele fez.
E o padre falou, olha, vamos fazer o seguinte, antes de eu dar o perdão, né, para você. Vai lá na sua casa e traz um travesseiro para nós aqui, um travesseiro bem grande de penas. Aí ele achou estranho, mas em todo caso ele foi. Ele foi, pegou o travesseiro, levou para o padre e falou, tá aqui, padre, olha o travesseiro. Aí ele falou, não, você fica com o travesseiro, agora você vai subir na torre mais alta da igreja. Ah, tá. E aí o padre falou, a hora que você chegar lá em cima, você rasga o travesseiro e deixa todas as penas sair. Todas, não deixa sobrar nenhuma. Tá bom, padre. E o rapaz lá foi, achando que aquilo era a penitência dele, né? Foi lá, subiu, rasgou o travesseiro, deixou todas as penas no ar e desceu para falar com o padre. Falou, pô, padre, está feito o trabalho, o serviço está feito. Estou perdoado? Já cumpri? Pode me perdoar? Aí o padre falou para ele assim, falou, olha, agora é que vai começar a sua penitência. Ele olhou e falou, como assim? Falou, você vai pegar e agora você vai juntar todas as penas sem faltar nenhuma e colocar de novo no travesseiro, dentro da flor. Ele falou para o padre, mas isso é impossível, padre, eu não tenho, porque o vento espalhou isso para muito longe, eu não tenho como juntar. E aí o padre respondeu para ele assim, eu posso te perdoar, meu filho, do que você fez, mas jamais você vai conseguir restaurar o que você fez à família dessa moça e a essa moça. Não tem volta. E aí a gente começa a pensar no seguinte, quantas vezes será que a gente não espalhou coisas nas pessoas e acabou prejudicando alguém? Ou além disso, quantas vezes a gente não ouviu coisas de alguém sem saber da história, acreditou e passou para frente? Então a maledicência, ela é sorrateira, porque ela pega tanto aquele que fala, quanto aquele que ouve e ainda passa para frente. Por isso que é um tema extremamente difícil de conversar e extremamente difícil de se controlar. Porque a gente pode controlar, mas muitas vezes a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque o ser humano tem a péssima tendência, e é do ser humano, a péssima tendência de sempre se encantar com as coisas ruins. Tudo que é ruim, ele se encanta. Tudo que é ruim, ele atrai. Tanto é que há os programas de televisão, né? Aqui a Mora da Vida, que não sai da televisão. E programa bom que tinha na cultura sai, porque ninguém assiste. Porque o ser humano tem essa tendência. O ser humano é assim. E o ser humano vem pra cá para lutar contra as suas tendências, né? Claro, vai ser fácil? Não vai. Mas se a gente sabe que a gente tem tendência a isso, a gente tem que lutar contra, porque essa é a nossa evolução. E isso daqui faz parte. Como já ouvi uma vez falar, é assim, né? Ninguém fala. Vir pra cá não é fácil. Ninguém falou que era fácil vir aqui e evoluir. Mas também ninguém diz que é impossível. Então, é bom a gente fazer a nossa parte. E pensarmos naquilo que a gente fala. Pensarmos naquilo que a gente ouve de terceiras pessoas, criticando alguém, criticando uma situação, criticando qualquer coisa. Muitas vezes não é verdade. Muitas vezes é para denegrir. E a gente vai ver por quê. E aí o bicho pega. Cada vez vai pegar um pouquinho mais. Antes de chegar lá no porquê que o povo faz isso, a gente tem um Richard Simonetti nesse artigo, não é artigo, né? Nesse escrito que ele escreveu, que chama A Voz do Monte, é uma passagem dentro de um livro. Ele fala o seguinte sobre a maledicência. É um dos maiores flagelos da humanidade, mais terrível do que a agressão física. Fere a dignidade humana, destrói existências. Com a maledicência, a gente pode destruir uma vida, pode destruir um local, pode destruir um trabalho, pode destruir uma família, pode destruir muita coisa, só com as palavras.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque na lei de ação e reação, quando voltar para destruir quem falou, vai ser feio também. Então são dois lugares sendo destruídos. Aquilo que a pessoa difamou e mais ela depois na volta. É muita destruição. É muito triste de ver. Ele ainda coloca o seguinte, que é uma arma extremamente perigosa em qualquer pessoa. Não tem idade. Até uma criança pode falar mal. Porque basta ter um pouquinho de maldade no coração. É mais insidiosa do que uma epidemia. Na forma de boato do ouvir dizer que, eu acho que, o achismo e o ouvir dizer, alguém falou isto ou aquilo, está armada a confusão. Pronto. Existe um ditado que fala assim, quando você fala uma mentira 1000 vezes, essa mentira se torna realidade. É onde entra difamação, maledicência, injúria, destruição. As palavras podem machucar, podem desestimular, podem separar, podem enganar, podem destruir, podem corromper. A gente não precisa ir longe, né? A gente tem a situação que nós passamos aqui no nosso país, que as palavras corromperam as pessoas, destruíram um país, né? O país está falido, desenganaram. É só olhar em volta, tá? O que aconteceu com o país. Por palavras. Isso é um âmbito do país. Agora, isso também pode acontecer entre famílias. O irmão que não se bica com o irmão, a irmã que não bica com o cunhado do não sei quem, que cunhado que é, não sei das coisas. A sobrinha que tem ciúme da outra sobrinha e fala mal. Também tem pertinho, também tem. Né? Tem de tudo. Porque quando não se sabe, se dá vazão a este hábito negativo, vamos dizer assim. Porque não é uma virtude, é um hábito negativo. Então se dá vazão. Quando se sabe disso, a gente tenta evitar. Não que a gente não vá derrapar, que a gente não vai errar. Mas a gente pode errar muito menos. Pode falar muito menos. Pode se policiar muito mais. E aí evoluir mais. Humberto Roni é um filósofo, pensador, e ele pega pesado na maledicência. E está todo mundo olhando aqui para mim ler estatelado, porque não é um tema fácil, né? E todo mundo fica pensando nas coisas que fez, assim como a gente que dá palestra, fala do tema também. A gente também fica, porque nós somos humanos. Mas se a gente não toca nessas feridas, nessas dores dos seres humanos, como é que o ser humano vai se transformar num ser melhor? Não vai. E aí, sabe aquela história que vai para um planetinha de dinossauro? Pois é, vai para um planetinha de dinossauro. Aí não tem celular, não tem televisão, não tem água quente, não tem essas coisas lá. Ele não é muito bom, né? Não é bom. Se a gente evolui, a gente tem chance de ficar num planetinho um pouquinho melhor. É a regra, é a norma. E isso não vai mudar, porque é lei de Deus, leis do universo não mudam. A gente muda, as leis universais não. E se alguém assim fala, não, eu não vou, eu não acredito nisso, olha, melhor começar a pensar. Melhor começar a pensar. Porque isso existe, é real e está escrito nos livros dos evangelhos que a gente tem, o Evangelho Espírita também. Né? Tem um capítulo do Evangelho Espírita, deixa eu tentar lembrar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu acho que é o capítulo 3. No final desse capítulo, tem um item lá que são
as moradas futuras, ou como é que serão as moradas, né? Tem um trechinho lá. E nesse trecho, nas partes finais, acho que é na penúltima, está escrito assim, que originários deste planeta Terra são os indígenas. E dos indígenas, muitos conseguiram evoluir, aprender as leis de Deus e estão em planos melhores. O restante são estrangeiros vindo de outros países, de outros orbes, porque eram obstinados no mal em outros orbes. Alguém aqui é indígena? Pois é. Então nós somos estrangeiros do planeta porque a gente veio para cá porque a gente era obstinado no mal no outro. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler? E se a gente não melhorar, a gente vai para outro igual, porque a gente continua obstinado no mal. Pois é. Aí Humberto de Roden diz o seguinte: o que ele fala da maledicência? Qual a razão última dessa mania de falar mal, de cutucar, de provocar o outro? E de onde vem isso? Aí eu falei, é onde pega pesado. Dói a gente ouvir, mas a gente tem que saber. Vamos lá. Toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. É um complexo de inferioridade unido a um desejo de superioridade. A pessoa se sente tão diminuída, ela acha que ela é tão inferior que ela precisa falar mal do outro, ou mal da situação, ou mal de alguma coisa, para colocar esta situação, a pessoa, o que quer que seja, para baixo, para ela se sentir por cima. Então são pessoas altamente doentes da alma. Porque alguém precisar diminuir o seu vizinho, o seu amigo, o seu trabalho, enfim, uma instituição, o que quer que seja, diminuir a ponto de que isto fique lá embaixo, de tão destruído que é pelo que foi falado, para que ela se sinta melhor, é uma pessoa extremamente doente da alma. E a razão é unicamente exclusiva a essa. Porque a pessoa se sente menor, inferior, e não está satisfeita consigo mesma. E aí o pior, às vezes a gente fala, conversa, tem solução, tem auxílio, tem amparo, tem centro espírita, tem entrevistador, tem com quem conversar, tem o pai, tem psicólogo, tem quem trabalha com quem tem problema de autoestima baixa, e a pessoa não procura. Continua com os mesmos problemas, achando que, uma varinha de condão vai resolver. Não vai. É esforço pessoal, é esforço de luta. Um apoio, uma conversa, ouvir, vai fazer com que você se mobilize. Sozinho, assim, difícil resolver. E ter solução. Então, antes de qualquer um de vocês falar mal de alguém, de alguma coisa, de alguma situação, um lugar, o que quer que seja, pensem por que estão falando. Não precisa falar para ninguém, não. Pensem por que estão falando mal. O que aquilo lá te incomoda que você está se sentindo menos que aquilo? O que te incomoda tanto naquela pessoa que você precisa pôr ela para baixo para se sentir melhor? É um jeito de você se avaliar. O que aquela situação, aquela instituição te incomoda tanto que você precisa denegrir para se sentir melhor? Aí você vai começar a descobrir coisas suas, dores suas da alma. E é assim que se cresce, é assim que se melhora. Poucos são os homens que se valem desse precioso recurso da palavra para construir esperanças e balsamizar dores. Jesus fazia isso, né? Ele consolava com as suas parábolas, com seus ensinamentos, o tempo todo. Por isso que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faço o que eu faço. Ele fazia. Está pedindo para a gente fazer também. Palavra
palavras também podem ajudar, alegrar, incentivar, fortalecer, renovar, curar. Vamos, vai dar certo. Não, vamos lá, vamos junto. Força aí. Vai, mais um pouquinho. De novo, tenta de novo. Vamos lá. Vai, força. Não desiste. São palavras. Vamos lutar, a gente vai junto. Que era o que Jesus fazia. Tem no reino dos céus, não tem? Tem. Então Jesus dava esperança que tinha um reino melhor do que o sofrimento daqui. Infelizmente, não aprendemos ainda a virtude do silêncio ou da palavra salutar. Falamos demais, descambando muitas vezes em maledicência. Quando a gente fala demais, é porque a gente não sabe o que a gente está falando. Os pretos velhos, na sua sabedoria, nos falam que quanto mais simples, mais eficaz. Então eles falam pouco. Porque falando pouco, eles são mais eficazes. A gente é que não aprendeu com eles ainda. Estou errado? A gente é que não sabe fazer direito. Mas a gente tem os exemplos. Porque de acordo com Lucas, todo mundo conhece isso aí, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente fala mal, se a gente difama, se a gente calunia, o nosso coração está cheio de maldade. Quando a gente incentiva, quando a gente fortalece, quando a gente ajuda, quando a gente alegra, quando a gente ampara, porque o nosso coração tem luz. O que um preto velho faz quando ele trabalha? Fortalece, auxilia, dá esperança, e suas palavras são sempre de luz. Porque eles têm o quê? Um farolete, né? Um farol, um holofote no coração, porque né, luzinha é pouco. Não é assim? Só que Jesus também falou, né? Que nós podemos fazer tanto ou mais ou igual a Ele. Basta a gente querer. Basta a gente se esforçar. E uma das coisas é lidar com essa coisinha aqui chamada maledicência. Ninguém falou que ia ser fácil. De novo. Falou que é possível. Não falou que é fácil. Aí tem uma historinha pra gente terminar. Vocês também já devem ter, ó, vai dar o seu tempo certinho. Nessa historinha vocês já devem ter visto, mas vale a pena lembrar, sempre vale a pena lembrar. É uma historinha atribuída a Sócrates, o filósofo, e ele sempre falava o seguinte, a historinha dos 3 crivos. Dizia a historinha assim: certa feita um homem esbaforido achegou-se ao grande filósofo Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa de muito grave para te dizer. Em particular, pelo menos foi particular, né? Não foi na frente de todo mundo, né? Então já tinha um pontinho aí. Sócrates responde: espera, já passaste o que vai me dizer pelos 3 crivos ou 3 peneiras? Tanto faz, né? Crivos ou peneiras. 3 crivos? Perguntou o visitante. Sim, meu caro, 3 crivos. Observemos se a tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que me pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, eu acho, alguém falou. Então, disse Sócrates, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade.
Ainda que não seja real o que julgue saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Pode não ser real, mas é bom. Hesitando, o homem replicou: isso não. Muito pelo contrário, ou seja, não era bom, era ruim. Tornou o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante. Útil não é. Bem, relatou o filósofo num sorriso, se o que tens a me confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, o que eu vou fazer com isso? Então eu vou fazer assim, esquece o problema, se preocupa com a tua vida e vamos esquecer, porque casos que não são edificantes não nos interessam. Verdadeiro, bom e útil. Se não for verdadeiro, não for bom e não for útil, ou pelo menos um desses, para que eu vou apurrinhar os ouvidos do filósofo ou do meu vizinho? Deixa para lá. É a historinha das penas ao vento. Ou você fala, ou às vezes você ouve o que o outro está passando para frente. Ouvir dizer. Cuidado com o que ouve. Nem tudo que vocês ouvem, ou que ouvimos é verdadeiro. É bom. É útil. Nem tudo que a gente fala é verdadeiro, é bom e é útil. A gente precisa passar a analisar isso para começar a tentar a mudança dessa forma de conversar, para evitar a maledicência, as injúrias. Né? Eu achei tão bonitinho. Agora, para terminar, vai bonitinho, né? Porque esse tema é pesado. Do exercício abraçando, cheio de coração. Para a gente usar as palavras com mais carinho, para ajudar, para incentivar, para curar, para amparar, para dar apoio. Né? Talvez com isso a gente lembre, né? Dos coraçõezinhos assim. Pensamento? Para finalizar, que está dando meu tempo, a gente vai terminar com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que foi canonizada faz pouco tempo, mas ela dizia o seguinte: palavras gentis podem ser breves e fáceis de se falar, mas seus ecos são intermináveis. Toda palavra boa, gentil, de amparo, não tem fim. Não tem fim a possibilidade de auxílio e aonde ela vai chegar para ajudar pessoas. Não pode ser uma palavrinha só. Ou uma frasezinha curtinha, né? Gostando de você, não precisa ser eu amo. Você não precisa exagerar. Pode ser mais curtinha, mas assim, gostando de você. Você é importante para mim. É curtinho. E vai funcionar por um dia, às vezes semana. Obrigada. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver. Que a cada dignidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte,
aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos, me ensine a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.